Pais amados, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tudo bem, meus amados? Queridos, vamos aqui juntos numa pequena reflexão na palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28. Eu vou adiantando já que esse capítulo aqui de Mateus, foi Jesus chamando os seus 12 e dando para eles a sua missão, dando a missão para os 12. Jesus vem aqui dando uma orientação para eles, um ensinamento para eles fundamentais do que eles iam passar, de muitas coisas, né? Ensinando para eles como discípulo. Mas eu quero nos deter somente aqui no versículo 28, que Jesus fala desse jeito. E não temas o que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei primeiro aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está dando um conselho para eles. Não temas os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então ele está dizendo, você não tema o homem, que o homem pode até matar o físico, mas a alma e o espírito ele não pode matar. Mas tem um a quem vocês devem temer. Esse que criou a alma, o espírito, o corpo, esse que criou tudo. Esse tem o poder de lançar no inferno e tirar de lá. É isso que ele está dizendo. Que a esse nós deve temer, mesmo que alguém possa até tirar a vida de um ser humano. Mas, aqui nós vimos que em Mateus, né, no capítulo 10, no versículo 28, está citando inferno. Em outras Bíblias pode estar falando diferente, mas o que eu quero compartilhar com vocês o seguinte, tem algumas referências, por exemplo, em Mateus 12, 18, 8 e Marcos 9, 45 e Lucas 3, 13 e Judas 1, 7. Está dando um entendimento de que vai ter uma separação e as almas realmente vão estar em um lugar. A Bíblia, alguns irmãos já sabem que ela não declara totalmente sobre a palavra inferno, tá? Ela não tem assim um ensinamento completo, bem específico, né, sobre o inferno. Ela não dá assim especificamente, mas porém o que está escrito nela já é o suficiente para entendermos o tamanho do terror que é acerca desse lugar. Mas o que está escrito na Bíblia, e nós também sabemos que a Bíblia, todo cristão verdadeiro, né, deve ter convicção de que a Bíblia é a única genuína revelação da vontade de Deus. É a nossa regra de fé e prática infalível e inerrante. Então todos nós sabemos essa prática. Todos nós sabemos que ela é inerrante, que ela é inspirada por Deus. Aqui está a revelação que Deus deixou para nós. Então, se tratando de inferno, como está falando, né? Alguns escritos aqui estão falando de inferno, mas ela não dá verdadeiramente assim para nós, né? Um fornecimento mesmo, entende? Então, mas tem as referências ao qual Jesus falou. Então, nós podemos ver, eu vou fazer uma leitura aqui para que vocês compreendam. Como foi dito, a Bíblia não fornece tantos detalhes específicos sobre o inferno, porém, o que está escrito nela já é o suficiente para entendermos o tamanho terror que cerca deste lugar. Então nós já sabemos que é um terror neste lugar, né? A Bíblia descreve o inferno como sendo um lugar onde o fogo nunca se apagará, que está lá justamente em Mateus. Então fala que o fogo nunca se apagará. A fornalha de fogo, fala de fornalha de fogo. Alguém gostaria de estar dentro de uma fornalha de fogo? Isso simbolicamente, muitos vão dizer isso simbolicamente, é outra coisa e tudo. Irmãos, vai ter uma separação. Ou você e eu estamos bem na presença do Deus Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós, quando partir daqui, vamos estar em tormentos. Aí muitos vão dizer, o inferno é aqui. Não, sinto muito em te dizer, o inferno não é aqui. O inferno não é aqui. Por isso que a palavra inferno, né, pode até ter sido colocada, mas
tem uma separação. Foi um lugar onde foi preparado para Satanás e seus demônios. Não é para o ser humano, não é para aqueles, para nós humanos. Foi para Satanás. Agora vai ter uma separação. E justamente é lá que vão ficar muitos. E assim dizer, eu já gravei um vídeo sobre isso. Aliás, não foi nenhum vídeo, foi... nós estávamos em uma live e eu estava tratando justamente um pouco desse assunto com as escrituras sagradas. Mas se fala de fornalha de fogo, Mateus 13, do versículo 42 e versículo 50. Eu vou falando aqui para que vocês entendam. Um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 24, 51. Por que Jesus falou que esse lugar é um lugar de choro, é um lugar de ranger de dente? Pô, é simbólico, espiritual, né? Porque muitos dizem que já foram do inferno e viram tantas coisas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu acredito que não é bem assim não, tá? Não vamos entrar nesse detalhe, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, tá? Então nós vimos um lugar de choro e ranger de dentes. O lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41. Está preparado esse lugar. Você acha que é um lugar bom de se ficar? Então vamos lá. Um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Marcos 9, 43. Um verme que atormenta o ímpio nunca morre. Não morre. Lá nós vemos umas passagens onde Jesus passou ali, e um fogo que tem em Jerusalém, que distante da cidade, que queimava ali os animais, até restos mortais. Então, ali aquela fumaça começava a subir, era jogado tanto lixo ali, tantas coisas, que nunca se apagava, era bicho, né, era aquelas coisas. Então, Jesus pegou simbolicamente, dando mais ou menos um exemplo assim, sabe? Depois a gente pesquisem, vejam, tá? Vamos lá. Um lugar de destruição eterna, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. É um lugar da destruição eterna. Olha aí. Lugar das mais densas trevas. Judas fala isso. Judas, capítulo 1, verso 3. Um lugar das mais densas trevas. Um lugar onde há tormento, com fogo e enxofre, e a sua fumaça desce, e a sua fumaça desce. Tormento sob pelos séculos dos séculos, e a sua fumaça, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14, do 9 ao 11. Vou ler direitinho aqui, para a gente não falar bobagem. Um lugar onde o tormento com fogo e enxofre, tá? Um lugar de tormento. Veja que não é bom. Quem quer ficar atormentado? Aqui as pessoas passam com tanta... Nós humanos passamos por tanta coisa, né? Tantas coisas, meus irmãos, e nós... Ah, que inferno, fica apavorado e tudo. Mas lá é eterno. Isso aqui vai ser eterno. Tá bom? Então, é melhor a gente vigiar nossa vida espiritual, confiar no Senhor Jesus, voltar para as Escrituras verdadeiramente. Desculpa a crítica, mas tem muitos showzinhos, tem muita suquinha, tem muito blá blá blá, tem muitas palavrinhas dóceis, tem muitas coisas que o povo está brincando, quer ser massageado, que palavras que me conforte. Irmãos, é bom a palavra de amor, palavra de conforto, palavra de ânimo, de encorajamento, é maravilhoso. Mas o melhor mesmo é a gente ouvir a palavra de Deus e viver e obedecê-la. Esse fôlego de vida um dia vai terminar e nós vamos partir daqui, tudo isso vai ficar. Agora lá é real. Jesus Cristo, ele não morreu em vão por você, nem por mim. Tudo que ele deixou certo e escrito. Os apóstolos ficaram como testemunha e hoje nós somos testemunha. Engraçado, irmãos, que eu fico observando, tem pessoas que quando o demônio fala na boca de uma pessoa, porque eu sou testemunha disso, fala na boca de uma pessoa, todo mundo acredita, eles falam na boca das pessoas. Aquelas pessoas que abrem a porta para ele, que se entrega a ele usa essa pessoa e fala, a pessoa fica transtornada, a pessoa sai de si, ele toma a mente da pessoa. As pessoas acreditam vendo isso. Agora, quando é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, chamando ao arrependimento, uma palavra de encorajador, uma palavra de juízo, uma palavra que vai ter uma separação, ninguém acredita, é difícil.
A nossa natureza pecaminosa é terrível contra Deus, foi totalmente contaminada, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas, nós que entregamos a vida para Ele, que nós reconhecemos que somos pecadores e que somos totalmente dependentes dEle, Ele há de nos salvar através de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, entregou sua própria vida por amor de nós e ressuscitou. Ele deu a vida e voltou a tomá-la. Amém? Então preste atenção bem como é que está a sua vida, a minha vida espiritual. Chega de showzinho, de muita festinha, muito blá 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 blá, porque a partir hoje mesmo nós não sabemos se vamos deitar, não sabemos se vamos levantar amanhã. Nós queremos pela fé que sim, temos muito sonho, muito propósito, mas preste atenção, porque depois não tem mais volta, tá? Aqui, um lugar das mais densas trevas, Judas, capítulo 1, versos 3, um lugar onde o tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos, Apocalipse 14, do 9 ao 11, um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite, Apocalipse 20, 10, não para, é dia e noite. O lago de fogo que arde com enxofre, Apocalipse 21, 8. Resumindo, podemos dizer que o inferno é real, é um lugar de terrível lamento, de castigo e destruição eterna para os ímpios, Satanás e seus anjos. É um lugar para impiedade, para Satanás e seus anjos no juízo. Lá sim existe e vai ser tão inferno, irmãos, é complicado até a gente falar, tá? Porque eu sei que de repente você vai ver esse vídeo, sei que tem muitos doutores, ensinadores, teólogos que pode até rebater, eu sei sim, respeito, porque cada um tem uma linha teológica de entendimento e alguns acreditam. Por isso que eu já comecei falando, a Bíblia não nos dá totalmente uma referência sobre inferno, mas aqui pelo que nós estamos vendo, Jesus declarou que há uma separação e há um tormento eterno e há um apavoramento, entendeu? E foi esse inferno, como está escrito aqui, justamente para Satanás e seus demônios. Então não podemos vacilar, irmãos, tá? Mesmo que a Bíblia não fale, ela tem sim, ela vem falando sim sobre o castigo eterno, sobre o juízo de Deus. Então não deixa de ser um sofrimento, não deixa de ser uma agonia eternamente, né? Muitos querem estar no paraíso, querem estar consciente, uma nova vida, quer ser salvo, mas para isso precisamos nos render agora ao Senhor Jesus. Não brinque, está muito sério Satanás, ele não brinca de ser Satanás não, tá? Ele trabalha para levar as almas mesmo. Todavia, o ensino bíblico é exatamente o contrário. Satanás, com seus anjos, não governa o inferno. Na verdade, ele próprio será sentenciado ao tormento eterno no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. O inferno não é um lugar que foi criado para servir de império para o diabo. Ao contrário, ele foi criado para servir como um lugar de castigo para ele e seus anjos. Satanás, ele não manda no inferno, sabe? Aqui foi criado para o juízo de Satanás e seus anjos, entendeu? Então Satanás não manda no inferno, nem ele nem os demônios, ele não vai atormentar ninguém, muito pelo contrário, ele vai ser atormentado de século por século, eternamente, dia e noite atormentado. Ele e seus anjos caídos são os demônios e aqueles também que vão para lá junto com ele, tá? Então é um lugar muito difícil, né? Então, se tratando disso, eu tenho vários estudos que a gente pode até estar aqui meditando. Busque lá nos vídeos, lá tem algumas nas lives, principalmente nas lives, você vai ver, vejo algumas lives que está falando de inferno, tudo curto, outros mais comprido um pouco, porque eu fui lá, eu subi tudo para o YouTube, né? Não cortei nada, então de repente você não tem tempo. Mas eu sei que você não quer muitas vezes nem saber de negócio de inferno, a vida já está tão difícil, né? Pois é, está tão difícil aqui. O pior é eternamente separado de Deus. Separação de Deus é terrível, então não queira ser separado de Deus. Depois eu quero fazer um outro vídeo também falando agora sobre, né, a gente estar em um lugar, no paraíso com o Senhor, novo céu e nova terra, tá bom? E aí sim, aqui está se falando de inferno, mas depois eu vou trazer bem explicadinho sobre esse lugar maravilhoso, tá bom? Novo céu e a nova terra, onde vamos reinar com Cristo, os salvos, tá bom? Então é isso que nós queremos, né? Eu acredito que todo mundo quer isso,
mas para isso precisa se voltar para Jesus e buscar realmente o ensinamento como ele deixou para nós, sem a gente tirar, sem a gente pôr, nem aumentar, nem diminuir, ser o que é, tá bom? Então Deus abençoe, vejam que tem vários lugares de tormento, né? Tem várias referências aqui falando sobre inferno e tormento, o próprio Jesus falou, e se ele falou, é que ele não quer que nós vá para lá. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos os inscritos no canal, que o Espírito Santo de Deus continue fortalecendo e guiando cada um de nós. Estaremos sempre orando uns pelos outros. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, tá bom, meus amados? Deus abençoe, em nome de Jesus, fiquem na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.